Muito bem, vamos chamar agora para fazer sua explanação o doutor José Cavazoli Lazzoli, presidente da Comissão da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem. Obrigado, doutor Cavazoli. Bom dia. Bom dia a todos os presentes, bom dia àqueles que nos assistem via transmissão online pelo portal do Conselho Federal de Medicina. Bom, hoje gostaria de primeiramente agradecer a gentileza do convite, tanto ao Conselho Federal de Medicina, quanto a toda a turma da Câmara Técnica de Medicina do Esporte. E nós vamos conversar um pouco hoje sobre autorização para uso terapêutico. Esse é um ponto que não só o especialista em medicina do esporte, aquele que lida com atletas no dia a dia, deveria conhecer e conhece de fato, mas também qualquer profissional da área médica que estará sujeito, ao longo da sua atividade profissional, a atender atletas de nível competitivo, atletas que vão ter que passar pelo controle antidoping. E todos os médicos brasileiros deveriam conhecer não só a lista de substâncias proibidas da Agência Mundial Antidoping, mas também deveriam conhecer o conceito do que é autorização para uso terapêutico. Então, esse é o objetivo da nossa conversa de hoje. Eu preparei um rápido roteiro, por esses tópicos que nós passearemos agora nos próximos minutos. Bom, primeiramente, vamos ao conceito de AUT, TUE, ou TUE, é a sigla em inglês de Therapeutic Use Exemption, a autorização para uso terapêutico. Basicamente, é um procedimento para obter autorização para a utilização terapêutica de uma substância que conste da lista de substâncias proibidas da WADA, da Agência Mundial Antidoping. Eu e o doutor Marcelo, que é o próximo conferencista, nós procuramos combinar direitinho para que as nossas falas não se superpusessem tanto. Então, o Marcelo vai dar uma atenção mais detalhada à lista de substâncias proibidas e eu vou colocá-la aqui de uma forma mais en passant. Importante que os atletas que competem no Brasil, eles devem requerer autorização para uso terapêutico diretamente à ABCD, Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem. Como é que funciona isso em nível mundial? Existe a Agência Mundial Antidoping e existem as organizações nacionais de controle de dopagem. A organização brasileira é a ABCD, que é um órgão ligado ao Ministério do Esporte. Então, todo atleta que compete no Brasil e precisa de uma AUT, tem que requerer essa AUT diretamente à ABCD com a maior antecedência possível, de preferência, no mínimo 30 dias. Agora, existem aqueles atletas de nível internacional que fazem parte do que se chama de grupo-alvo de controle da sua federação internacional, né, da federação internacional da sua modalidade. Como funciona isso? O sujeito está entre os melhores, vamos pegar a natação, ele está entre os 20 melhores do ranking da prova de 100 metros borboleta. Então, por determinados critérios técnicos, ele passa a fazer parte do grupo-alvo de controle da Federação Internacional de Natação. E, a partir desse momento, a AUT tem que ser submetida diretamente à Federação Internacional. Mas isso, a ABCD tem um controle disso tudo. Quando qualquer atleta brasileiro é inserido em qualquer grupo-alvo de controle de qualquer federação internacional, isso é comunicado formalmente à ABCD. Então, se inadvertidamente alguma dessas solicitações cai na ABCD, a ABCD automaticamente redireciona para a Federação Internacional. Importante que somente em casos excepcionais ou de emergência é que vai se permitir a aprovação de uma AUT com efeitos retroativos. Então, o correto é, eu sou médico, eu quero prescrever para o meu atleta, para o meu paciente-atleta, uma substância que faz parte da lista de substâncias proibidas, então eu tenho que preencher o formulário, enviar para a ABCD, de preferência, antes de começar o uso daquela substância. Óbvio que haverá situações nas quais
a premência do uso da substância, ela se justifica do ponto de vista médico. E apenas por essa razão é que uma OT poderá ser submetida de forma retroativa. Vamos revisitar rapidamente a lista de substâncias e métodos proibidos da UADA. Eu não tenho certeza se a visualização do slide está boa para todos, para a filmagem também. Me parece um pouco claro aqui na frente, mas enfim. Então, a lista de substâncias e métodos proibidos da UADA, já comentei que não vou entrar muito em detalhes, né, mas um conceito muito importante é que o atleta é responsável por qualquer substância que seja encontrada no seu organismo. Isso é muito importante que todos nós, todos os atletas, mas todos nós médicos também saibamos, né? Um atleta ele não pode ser negligente em relação ao que ele ingere, seja medicamento, seja suplemento, seja até alimento. Ele tem que saber tudo o que ele ingere, porque qualquer coisa, qualquer substância que seja encontrada no seu organismo será de responsabilidade dele. Ele não pode alegar desconhecimento. Um atleta que chega a um nível de alto rendimento, que chega a um nível de passar por um controle antidoping, ele tem que ser um atleta que tenha um nível de informação bastante alto. Então, para isso, obviamente, é fundamental o conhecimento da lista da UADA, da Agência Mundial Antidoping. Não só o atleta, mas também, e eu diria principalmente, o médico assistente, o médico que cuida de atletas. Não necessariamente o médico do esporte. O médico pode ter qualquer especialidade, pode ser, por exemplo, um oftalmologista, que vai ser procurado por um atleta para resolver um problema específico, mas ele tem que ter conhecimento desse ponto. A lista, o Dr. Marcelo vai dissecá-la com mais detalhes, mas a lista ela é atualizada anualmente, né? Geralmente por volta de final de outubro, início de novembro, o Comitê Médico da Agência Mundial Antidoping se reúne para fechar a lista que estará em vigor a partir de 1º de janeiro do ano seguinte. E essa lista está sempre disponibilizada a partir, geralmente, de final de novembro ou início de dezembro, no site da UADA, da Agência Mundial Antidoping. Além disso, existe também um outro documento que é dedicado exclusivamente e especificamente para o capítulo das AUTs, das autorizações para uso terapêutico, com vários critérios. Essa lista, esse documento, ele não é atualizado anualmente. O documento mais recente é de janeiro de 2016, mas não por isso menos atualizado. Basicamente, de uma forma geral, né, existem substâncias e métodos proibidos. Não vou falar dos métodos, porque não cabe aqui nesse contexto, mas nós temos basicamente 11 grupos de substâncias proibidas. Importante distinguir que 6 desses grupos são substâncias que são proibidas em competição e fora de competição. O fora de competição, ele significa que qualquer atleta pode ser, a qualquer momento da sua vida, abordado por um oficial de controle antidoping, que se identificará como tal e dirá para ele: vim colher uma amostra para controle antidoping. E o atleta não pode se recusar a colher essa amostra. Isso pode acontecer no trabalho dele, no local de treino, pode acontecer em casa, pode acontecer em qualquer lugar. Tá? Esse é o controle fora de competição. Controle de competição, acho que o termo é autoexplicativo. E existem 4 outras categorias que são de substâncias que são proibidas somente durante competições. Então, se eu sou um atleta que estou afastado temporariamente, eu estou no departamento médico e, por exemplo, eu estou precisando fazer uso de glicocorticosteroide, eu não estou sujeito a ser punido se eu não estou competindo e sou flagrado com o uso de um corticoide numa concentração inadequada. Então, essas categorias são proibidas somente durante competições. E existe uma categoria que é proibida apenas em esportes específicos, mas isso o Dr. Marcelo vai comentar melhor. Então, desses 11 grupos de substâncias, no contexto da AUT, eu gostaria de destacar 4. 3 delas talvez sejam os campeões de audiência de solicitações na Comissão de Autorização para Uso Terapêutico da ABCD. São os beta-2 agonistas, são os diuréticos e são os glicocorticosteroides.
Bom, apenas alguns comentários rápidos sobre algumas dessas substâncias e o contexto no qual essas AUTs serão julgadas, né? Os beta-2 agonistas, né, todos os seletivos e não seletivos, incluindo os isômeros, são proibidos. Então, temos aqui alguns exemplos, né, e outras substâncias com estrutura química similar ou efeito semelhante. Então, na lista de substâncias proibidas, tem a especificação das substâncias e tem aquelas substâncias que talvez não façam parte especificamente e nominalmente da lista, mas que, se tiverem ações semelhantes ou estruturas químicas similares, também seriam considerados como fazendo parte daquele grupo. Agora, existem 3 exceções importantes que podem ser utilizadas terapeuticamente e, nesse caso, não necessitarão de uma autorização para uso terapêutico. Seria o salbutamol por via inalatória, o formoterol e o salmeterol também. Essas 3 substâncias por via inalatória, em doses terapêuticas, e convenhamos que as doses terapêuticas são bem abaixo dessas doses máximas especificadas aqui, né? Essas substâncias por via inalatória, em doses terapêuticas, são permitidas. Então, se eu sou um pneumologista que quer prescrever alguma dessas substâncias por via inalatória para um atleta, eu não preciso submeter uma AUT. Se eu quiser prescrever isso por uma outra via ou algum outro beta-2 agonista, eu vou ter que justificar bem por que eu estou optando por aquela substância e não por uma das 3 que são permitidas. Bom, todos sabem, a ação é broncodilatadora, existem alguns riscos, né, no uso. E a AUT para asma e para broncoconstricção induzida pelo exercício, né, é importante que todos os casos que chegam à comissão de AUT sejam muito bem documentados, né? Não adianta eu simplesmente preencher um formulário dizendo que eu estou prescrevendo tal medicação, e ponto, e mando para a comissão. Não adianta eu dizer que eu estou prescrevendo tal medicação para o meu atleta porque eu quero prescrever aquela medicação para o meu atleta. Eu tenho que documentar. Sempre que a gente vai passar um caso na nossa enfermaria, sempre que a gente vai discutir um caso com um colega, a gente documenta bem aquele caso para conversar com o colega. Às vezes a gente quer indicar um procedimento invasivo, a gente quer trocar ideias em relação a algum tipo de tratamento, a gente documenta muito bem o caso, por que não nesse tipo de situação? Então, mais uma vez, enfatizando que essas 3 substâncias, esses 3 beta-2 agonistas, em doses terapêuticas, são permitidas por via inalatória. Então, todos os outros beta-2 agonistas, exceto esses, ou o uso de qualquer outro beta-agonista por via que não seja inalatória, vai requerer uma aprovação de AUT. Então, eu quero usar um beta-2 agonista por via oral, quero usar qualquer outro por via inalatória, né, que não é um desses 3, então tem que fazer uma AUT. Mas só que, nesse caso, eu tenho que ter um histórico médico completo, eu tenho que ter um relatório exaustivo, um relatório detalhado do exame clínico, né, com ênfase, obviamente, no sistema respiratório, um laudo com prova de função respiratória, mostrando a melhora da função respiratória com aquela substância que se pretende. E, na ausência de obstrução das vias respiratórias que seja reversível, um teste de provocação brônquica para determinar a presença de hiperreatividade e, obviamente, toda a identificação do médico assistente. Então, assim, eu detalhei esse ponto especificamente para mostrar para todos vocês que é importante que a gente realmente defenda o nosso paciente atleta. Se eu tenho a convicção que eu estou prescrevendo uma substância que faz parte da lista de substâncias proibidas, que eu não tenho outra opção àquela substância, e que aquela substância realmente faz bem para a saúde do meu atleta, eu tenho que documentar isso muito bem. Quanto mais dados eu fornecer à comissão, maior será a possibilidade dessa minha AUT ser aprovada de forma mais ágil. A comissão de AUT ela tem a prerrogativa de solicitar informações adicionais
a partir do momento em que o caso chegue para análise e que a comissão julgue que faltam subsídios para julgar se há justificativa médica para o uso daquela substância ou não. Bom, diuréticos e agentes mascaradores, isso chega com alguma frequência, né? Todos os diuréticos são proibidos a qualquer momento, em competição e fora de competição. Bom, não vou ficar ensinando aqui a ação dos diuréticos, todos os senhores conhecem muito bem, né? Mas uma solicitação de AUT para um diurético ela tem que ser muito bem documentada. Além de médico do esporte, eu sou cardiologista também, né? E a gente sabe que existem várias outras classes terapêuticas para o tratamento de hipertensão arterial que são tão boas quanto, eu diria até melhores do que os diuréticos tiazídicos para tratamento de hipertensão. Então, já chegaram solicitações de lá na comissão pedindo para tratamento de hipertensão um diurético tiazídico. E a gente devolve dizendo, já foram tentadas outras opções, já usou inibidor da ECA, já usou bloqueador de receptores de angiotensina, já usou bloqueador dos canais de cálcio. E muitas vezes o colega ele se surpreende porque ele não sabia que precisaria ter tido a necessidade de utilizar todos os outros, vamos supor, é alérgico a um, não se deu bem com outro, efeito colateral com outro, só sobrou o diurético. Tudo bem, mas isso tem que ser muito bem documentado. Esse é um outro ponto bastante importante. E a partir do momento que o diurético também atua como agente mascarador, o que é isso? É um agente que, em princípio, pode dificultar a detecção de alguma outra substância proibida na urina, pelo simples mecanismo de maior diluição da urina. Então, quando se solicita uma AUT por um diurético, né, e se utilizam simultaneamente outras substâncias que são sujeitas a limites máximos, e vimos um exemplo agora com aqueles 3 beta-2 agonistas, né? Eu tenho um beta-2 agonista que eu uso em dose terapêutica e ela está sujeita a um limite máximo. Mas a partir do momento que eu uso um diurético e diluo mais a urina, eu poderia, maldosamente, digamos assim, utilizar uma dose maior daquele beta-2 agonista, uma dose não terapêutica. Então, nesse caso, por isso que o diurético também é considerado uma substância proibida, porque ele ajuda a mascarar a presença de outras substâncias e altera a concentração na urina de outras substâncias também. Então, nesse caso específico, se eu estou pedindo AUT para um, eu tenho que pedir AUT para o outro também. Um outro exemplo também. E os glicocorticoides, que são de longe a medalha de ouro nas solicitações aí da comissão de AUT, né? Importante lembrar que os glicocorticosteroides ou glicocorticoides são proibidos, todos eles, por vias sistêmicas, via oral, via venosa, via intramuscular e via retal. Porque nas vias sistêmicas a gente vai ter uma concentração muito alta. No entanto, é importante lembrar que eles são proibidos por via sistêmica. Então, se for para usar por uma dessas vias, temos que ter uma AUT. No entanto, todas as outras vias de administração são permitidas. Via intraarticular, periarticular, peritendinosa, epidural, inalatória, enfim, todos os usos, o uso nasal é bastante frequente, o uso oftalmológico é bastante frequente, o uso inalatório também é bastante frequente, e essas são causas frequentes de solicitações desnecessárias de AUT que chegam à comissão. Muitas vezes se pede lá um corticoide inalatório. A gente devolve respondendo que o corticoide inalatório é permitido pela lista de substâncias proibidas da UADA. Portanto, a AUT é desnecessária. Então, isso também é um outro ponto importante que nos diz que um maior nível de conhecimento por parte dos nossos colegas médicos é importante quando a gente está cuidando de um atleta. E aqui um ponto, me permitam trazer a brasa para a nossa sardinha, né? Eu, como cardiologista, além de médico do esporte, chegaram alguns casos de uso de beta-bloqueador. O beta-bloqueador, os beta-bloqueadores são substâncias que são proibidas em esportes específicos, né? Esportes como tiro com arco, automobilismo, golfe, o tiro, né? São esportes nos quais
há a necessidade de precisão de movimentos, e o beta-bloqueador, ele diminui o tremor de extremidades, e, além disso, por produzir bradicardia, né, a gente tem, não sei se vocês conhecem esse macete, os atiradores de elite, eles geralmente atiram na diástole, onde eles têm uma oscilação menor, né, da sua mão dominante. Né? Isso é um detalhe impressionante, mas é assim que ocorre. Né? Então, se eles estão beta-bloqueados, o período de diástole é maior, eles têm uma janela maior para dar o tiro deles. Então, por isso, o beta-bloqueador é proibido. Então, o raciocínio, já chegaram algumas solicitações de uso de beta-bloqueador para tratamento de hipertensão também. Né? Então, nesse caso, nós esclarecemos o médico assistente do atleta que deveriam ser atentadas outras classes terapêuticas antes de se cogitar o uso de beta-bloqueador. Mas aí chegou um atleta que, além disso, ele tinha uma estenose aórtica e uma dilatação importante da aorta ascendente. Aí, nesse caso, se justificava. Então, vejam como é importante documentar muito bem a solicitação de AUT para que ela realmente logre sucesso. Rapidamente, comentar sobre a composição da comissão. Né? Nós temos aqui 21 especialistas do mundo inteiro. O doutor Christian Trajano, hoje em dia, ele ocupa o cargo de diretor de operações da ABCD, né? E todos os outros são membros da comissão, vários aqui na plateia, né? Vários com níveis altíssimos de expertise, não só na área de medicina do esporte, mas em áreas como a cardiologia, clínica médica, endocrinologia, fisiatria, ginecologia, obstetrícia, ortopedia e traumatologia, pneumologia e psiquiatria. Né? E, mesmo assim, eventualmente, nós temos que recorrer a consultores ad hoc. Por exemplo, já houve alguns casos da área de oftalmologia, casos muito específicos, casos da área de dermatologia, não temos nenhum membro da equipe, todos têm boa formação médica, uma boa cultura médica, mas para análise de alguns casos é muito importante contar com o olhar do especialista. Então, nesses casos específicos, nós temos que recorrer a consultores ad hoc, e nesses casos acaba demorando um pouquinho mais a análise, mas sempre da forma mais ágil possível. Critérios e requisitos para funcionamento de uma comissão de AUT. Primeiro, espera-se que esses membros tenham expertise na área de medicina do exercício e do esporte, o que me parece algo absolutamente óbvio. Segundo, é importante que haja confidencialidade de informações. Né? Todo o fluxo de informações médicas que circula pela comissão de AUT é absolutamente sigiloso. Isso não pode ser divulgado a quem quer que seja, que não esteja, obviamente, participando do processo ou que não esteja contribuindo para aquele parecer. Isso também me parece absolutamente óbvio. Uma comissão deve ser independente e os seus membros devem se abster em caso de conflitos de interesse. Então, por exemplo, já houve uma situação em que eu tivesse mandado a solicitação de AUT para um membro da comissão e ele me devolveu dizendo, olha, eu não posso julgar porque esse atleta é meu paciente e eu não me sinto, eu tenho conflito de interesse, óbvio, então eu pediria que essa solicitação fosse para outro colega. E, então, por exemplo, vocês acham que faria algum cabimento uma comissão da CBDA para julgar AUTs de atletas de natação? Obviamente não, haveria conflito de interesses. Então, isso está muito claro, né, no entendimento de todos os membros da comissão de AUT. Óbvio que isso daqui está muito pequeno, a ideia não é que visualizem tudo que está escrito aqui, mas apenas para mostrar para vocês que todos os membros da atual comissão de AUT da ABCD tiveram que preencher e assinar, e isso está arquivado na ABCD, essa declaração de confidencialidade e abstenção em caso de conflito de interesse. Então, isso está formalizado no âmbito da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem. Critérios para a concessão de um AUT. Acho que esse ponto é bastante importante e temos que ter uma atenção muito grande quando nós solicitamos uma AUT, para que não seja uma AUT
fadada à negação, digamos assim, sumária. Há, segundo aquele documento que eu mostrei para vocês, da Agência Mundial Antidoping, 4 critérios para a concessão de uma AUT. O primeiro deles, me parece óbvio, no contexto de uma utilização terapêutica. O estado de saúde do atleta sofreria uma piora clínica significativa caso a substância ou o método proibido deixasse de ser utilizado durante o tratamento de uma condição clínica aguda ou crônica. Então, exemplo clássico é o atleta asmático que tem que fazer o uso do beta-2 agonista inalatório, né? Então, esse atleta, ele precisa daquilo. Se ele parar de usar, pode ser que ele tenha crises e pode ser que a condição de saúde dele piore. Um outro exemplo bastante claro é o atleta diabético insulino-dependente que tem que usar insulina. Insulina faz parte da lista de substâncias proibidas. Agora, se o atleta é diabético tipo 1, insulino-dependente, e isso está muito bem documentado, o caso vem bem documentado, é óbvio que a AUT vai ser concedida. E é óbvio também que chegar para um atleta desse e dizer, olha, você não pode mais usar insulina, não tem o menor cabimento. Então, esse é um ponto importante na concessão de uma AUT. Mas não é só isso. Segundo critério, é que o uso terapêutico da substância e ou o método proibido não produzirá qualquer melhora adicional de desempenho, além da que seria esperada pelo retorno do atleta ao seu estado normal de saúde. Isso é muito claro. O estado normal de saúde é esse. O atleta está abaixo dele. A substância para a qual se requer uma AUT, ela tem que trazer o atleta ao estado normal de saúde. Não é para, entre aspas, e me perdoem a vulgaridade do termo, não é para turbinar nenhum atleta. A intenção do uso da AUT não é aproveitar brechas terapêuticas para produzir vantagens ilícitas. A ideia da AUT é permitir tratamento clínico de condições agudas ou crônicas, desde que, obviamente, essas se justifiquem. Terceiro critério é que não haja nenhuma outra alternativa terapêutica razoável para a substância ou método proibido. Então, foram alguns exemplos que eu comentei aqui. É o hipertenso. Já tentou usar inibidor de ECA, bloqueador de receptor de angiotensina, bloqueador de canais de cálcio? Sim ou não? Não, a gente começou com diurético. Então, vamos mudar para uma dessas outras classes terapêuticas. É a história do atleta que se lesiona, né, e se pede uma AUT para uso oral ou intramuscular de corticoide. Vem cá, já tentou anti-inflamatório, já tentou fisioterapia? Não, a gente começou por aqui. Então está errado, né? Há a necessidade para autorização para o uso de uma substância que faça parte da lista de substâncias proibidas da UADA, há a necessidade de que não haja nenhuma outra alternativa terapêutica que seja razoável. Diabetes insulino-dependente. Há outra alternativa terapêutica razoável? Não, é insulina. Diferentes tipos de insulina, mas é insulina. Então, esse é um ponto muito importante quando se solicita uma AUT, quando se tem a iniciativa de solicitar uma AUT, porque se não tiver isso, não solicita, né? É uma AUT fadada ao fracasso. Mas se houver documentação clínica boa, né, e se não houver outras alternativas, só pode ser aquilo ali, e isso baseado em evidência científica, não é só porque eu quero, porque eu acho melhor, mas com base em evidência científica, aí sim a AUT logrará sucesso. Obviamente, são considerados como alternativas terapêuticas razoáveis somente medicamentos válidos e referenciados. Isso pode mudar de país para país, é importante que se tenha isso, se leve isso em consideração. Há medicamentos que são aprovados em alguns países e não em outros, então isso também será levado em consideração, tá? E pode ser casos nos quais não seja clinicamente adequado tentar alternativas antes das substâncias proibidas, e isso tem que estar muito bem documentado, demos alguns exemplos aqui. E quarto, que a necessidade do uso da substância ou do método proibido não seja uma consequência
total ou parcial, do uso anterior de uma substância proibida, sem AUT, à época do uso. Um exemplo é o uso do esteroide anabolizante, que provoca ginecomastia, e você prescreve uma droga antiestrogênica para tratar a ginecomastia do uso de um esteroide anabolizante sem necessidade terapêutica. Então, esse é um ponto também muito claro, é uma situação menos comum, obviamente, mas é um ponto, é um critério que deve ser levado em consideração. O atleta ainda tem que informar lista de pedidos anteriores de AUT, se houver, seja para a autoridade nacional, seja para qualquer federação internacional, entidades às quais essas solicitações foram apresentadas e qual foi a decisão sobre as mesmas. É importante que haja coerência nas decisões, né? Extenso histórico médico, o resultado de todos os exames relevantes para a solicitação. Acho que isso é óbvio, isso vai dentro do que eu comentei há pouco, de um caso clínico muito bem documentado. Declaração médica atestando a necessidade do uso da substância e a razão pela qual o uso de uma medicação alternativa permitida foi afastada. Então, isso tem que estar também muito bem documentado. Especificação médica sobre dosagem, frequência de uso, via de administração e duração da administração dessa substância para a qual se pretende uma AUT. Isso é documentação, óbvio. E comprovação de que o responsável médico pela confederação da modalidade foi notificado, foi comunicado também e está ciente dessa solicitação de AUT apresentada à BCD. Obviamente, mais uma vez, reiterando que toda a informação contida nesse pedido será mantida em estrita confidencialidade. Então, também não é o objetivo que vocês leiam, apenas para que se familiarizem com o formulário da ABCD, né? A primeira página é informações do atleta, né? E se ele faz parte do grupo-alvo de testes da ABCD, de uma federação internacional, enfim. Informações médicas, aqui que o médico assistente tem que passar o caso de uma forma adequada, de uma forma tão detalhada quanto seja necessário, né? Se um medicamento permitido já foi utilizado e não deu certo, isso tem que ser claramente especificado, para que se chegue à justificativa da solicitação por uso daquela substância proibida. Aqui, a especificação da substância, da dose, da via de administração, da frequência, pedidos anteriores, se houver, né? Se é um pedido retroativo, caso seja, tem que dizer por quê, tem que anexar, já chegaram alguns casos de pedidos retroativos, onde foi anexado o boletim do serviço de urgência onde o atleta foi atendido. Muitas vezes se justifica, muitas vezes não se justifica. Muitas vezes o atleta tem uma lesão e vai à revelia do departamento médico, o que é uma coisa ruim. A revelia do departamento médico, ele vai ser atendido num pronto-socorro, onde encontra um colega emergencista que não está atento ao fato de que aquele paciente é um atleta e administra uma substância proibida, e isso não se justifica. Ou tem justificativa médica, ou não se justifica. Declaração do médico, declaração do atleta. E aqui, assinatura, etc., etc. Esse é o modelo do formulário da ABCD. E é importante que a Agência Mundial Antidoping tem vários documentos em inglês que orientam, para situações clínicas específicas, orientam como montar uma AUT bem documentada. Vale a pena entrar no site da UADA e vale a pena dar uma olhada nesses formulários. Bom, é importante também, ainda dentro dos critérios para a concessão de uma AUT, que haja uma indicação clínica baseada em evidências científicas. Não vale mais essa história de, na minha experiência, eu acho que sempre deu certo dessa forma, né? Vamos continuar fazendo assim. No nosso serviço, no nosso departamento médico, a gente faz desse jeito. Isso não vale. Ou é indicação clínica baseada em evidência científica, ou não vale. Então, a medicina baseada em evidências, ela veio, né, para nos orientar sobre o que é interessante fazer, o que é correto, o que é eticamente correto e o que é desprovido de evidências.
Então, as decisões da comissão são, obviamente, individualizadas, analisa-se o quadro clínico, são analisados os exames complementares, as decisões são técnicas, são baseadas na expertise, na experiência dos membros da comissão e nas melhores evidências científicas disponíveis. Com muita frequência, nos pareceres, coloca-se ali a evidência científica que justificou aquela decisão, seja ela de concessão, seja ela de negação. E é importante que essa documentação por parte da comissão seja feita dessa forma. Porque muitas vezes o atleta ele é atleta de nível nacional, mas ele pode migrar para o nível internacional e essa UT automaticamente vai migrar para nível internacional, para a Federação Internacional da sua especialidade. E a parte da justificativa médica de conceder ou negar por parte da comissão, ela é bilíngue. Então, é muito importante que haja uma justificativa, não é só dizer aprovado ou reprovado, negado, concedido ou negado. É dizer por que eu estou concedendo, por que eu estou negando. Porque essa documentação ela pode, eventualmente, migrar para um nível mais alto. E, obviamente, espera-se agilidade e transparência dessas decisões. Então, algumas estatísticas de 2017 que eu trouxe e parciais de 2018. Então, a partir de 15 de abril de 2017, onde a ABCD voltou à conformidade, foram 99 solicitações de AUT em 2017, 37 delas foram AUTs desnecessárias, solicitações desnecessárias para substâncias que não eram proibidas ou para substâncias para cujas vias de administração não eram proibidas, eram permitidas. 31 das que foram necessárias foram negadas, 26 foram concedidas e 5 permaneceram pendentes. Aquela documentação, chegou uma solicitação, por exemplo, para uso de esteroide anabolizante com o suposto diagnóstico de insuficiência hormonal. A comissão pediu, sem documentação nenhuma, pediu documentação do caso. Não chegou até hoje. Isso já faz pelo menos uns 6, 7 meses. O futebol tem o primeiro lugar disparado, 53 dessas solicitações, atletismo, medalha de prata com 10, natação, medalha de bronze com 9, e judô e daí para baixo outros esportes. Entre as classes das substâncias, em primeiro lugar os glicocorticosteroides, 72% aproximadamente, em segundo lugar os beta-2 agonistas, estimulantes e moduladores hormonais, anabolizantes foram esses casos, e outras substâncias. O prazo, porque o fluxo dessas solicitações isso é enviado para a ABCD envia para o presidente da comissão, que sou eu, e eu encaminho para, geralmente, 2 ou 3 colegas da comissão, né? E isso é julgado, é por mim endossado, e eu devolvo para a ABCD devolve para o atleta, para o médico assistente. Então, a gente só tem como avaliar o que fica dentro da comissão, né? E dessas solicitações, 46 foram respondidas no mesmo dia, 24 em até 24 horas e 4 em 48 horas. A média foi de 1,5 dia, 1 dia e meio, em média, em 2017. E a gente sabe que, pelo critério da UADA, qualquer comissão tem até 30 dias para julgar todos os casos, né? Óbvio que muitas situações são situações mais prementes, outras situações demoram mais, como eu comentei há pouco, porque a gente tem que recorrer a colegas que não fazem parte da comissão, são aqueles consultores ad hoc, são casos muito específicos de especialidades para as quais, infelizmente, não temos nenhum colega com expertise dentro da comissão, então alguns casos acabam, de fato, demorando um pouco mais. Para 2018, né, recebemos até o momento 57 solicitações, das quais 25 foram desnecessárias. Das que realmente se justificavam, está empatado. 14 foram negadas, 14 foram concedidas e 4 permanecem pendentes. São solicitações relativamente recentes para as quais se solicitou uma melhor documentação. É aquilo que eu falei no início. A partir do momento que a gente documenta muito bem o nosso caso, envia isso
com uma documentação robusta para a comissão, a possibilidade da gente, primeiro, ter sucesso na nossa solicitação, se ela realmente se justificar do ponto de vista médico, e, ao mesmo tempo, ter uma maior agilidade, é muito maior do que simplesmente eu, inadvertidamente, enviar simplesmente um relatório médico dizendo, eu preciso usar tal medicação por causa disso e ponto. É importante haver uma documentação muito boa. Então, como take-home messages, eu gostaria de deixar algumas para vocês, né? Primeiro, sempre reiterando que o atleta é responsável por toda e qualquer substância que seja encontrada no seu organismo. E eu diria, o seu médico assistente também. Segundo, o atleta pode utilizar qualquer substância para uso terapêutico, desde que, primeiro, sobre prescrição médica, segundo, que haja uma justificativa clínica documentada para tal uso, e terceiro, que não haja outra alternativa terapêutica razoável para o uso da substância proibida. E também, eu acrescentaria, desde que haja evidências científicas para o uso da substância proibida. Então, esses são os pontos centrais para a solicitação de uma autorização para uso terapêutico dentro do Brasil, no âmbito da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem. Eu gostaria de terminar essa nossa conversa, lembrando aos senhores que durante o 35º Congresso Mundial da FIMS, da Federação Internacional de Medicina do Esporte, que vai ser realizado de 12 a 15 de setembro de 2018, nós vamos ter a discussão deste e de vários outros assuntos. Nós já estamos finalizando a programação científica, teremos programação para 4 salas simultâneas durante todo o Congresso. Então, todos os perfis de profissionais dentro da nossa especialidade, vai ter programação pessoal da área de trauma, vai ter programação o tempo todo, com especialistas brasileiros de primeira linha, internacionais de primeira linha, pessoal da área clínica, pessoal da área de fisiologia do exercício. Então, realmente, vai ser um congresso absolutamente imperdível, e, mais uma vez, eu reitero o agradecimento ao doutor Emanuel e ao CFM pela gentileza do convite. Muito obrigado. Obrigado, Cavazoli. Eu acho que ontem de manhã nós tivemos uma mesa, um fórum, ontem tivemos um fórum de infectologia. E na primeira mesa, a gente já pôde dizer que, a partir daquelas discussões, a gente delineou o sucesso do evento, o sucesso em termos de exploração dos temas e da complexidade e, naturalmente, o brilhantismo das apresentações. Então, muito obrigado a você por ter se disponibilizado para vir nos prestigiar e dizer que já é um sucesso. Está aqui a cartilha, recebi agora, em primeira mão. Não é? Muito obrigado. Obrigado pela gentileza.